Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que dia bonito que temos hoje. Mais um dia o Senhor nos concede, né? Como a palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que você possa, né, saber disso, possa receber essa verdade no seu coração, de que as misericórdias do Senhor estão renovadas sobre a sua vida hoje. Amém? Amém. O que passou ontem, né, fica para trás e olhe para frente. Olhe para as misericórdias do Senhor que estão sobre a tua vida hoje. Em nome Amém. de Jesus. Amém? Estamos, né, mais uma vez aqui no capítulo 2 agora do livro de Hebreus. Semana passada nós começamos e temos aí, né, um livro muito importante para nós, apesar de não ter sido escrito para os gentios, que somos nós, mas como toda a Bíblia, ele tem muitas verdades, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente extrair sobre Deus, sobre a nova aliança, sobre Jesus, né, e que são, né, importantíssimos para a nossa vida. Amém? Amém. Então, só alguns pontos da semana passada, do capítulo 1, é que nós vimos aí o público, né, dessa carta. A carta foi escrita para quem? E como eu falei também, é muito importante a gente saber para quem as coisas na Bíblia estão sendo faladas. Porque muitas vezes a gente pode estar pegando a mensagem que é para outra pessoa. Claro, a Bíblia toda é inspirada por Deus, a Bíblia toda é útil para nosso entendimento, para nosso conhecimento, como a palavra fala lá acho que é em Timóteo. Porém, a gente tem que saber que nem tudo está diretamente falado para nós como gentios, né? A gente aprende com o que foi falado para outras pessoas, mas nem tudo é diretamente, especificamente para nós, né? Ou seja, por exemplo, quando fala das leis, não foram para nós. Então, por que você vai tomar isso para você, né? A gente vai aprender com isso, né? O que Deus, por exemplo, quis dizer com toda a história do Antigo Testamento? É que o homem não dá conta o homem não tem condições de ser salvo por si mesmo, pela sua conduta, né? Pelas suas obras. Isso que é o que a gente precisa entender de todo o Antigo Testamento, né? Uma das coisas. Bom, então o público da carta de Hebreus são hebreus ou judeus, israelitas. São aqueles para quem Deus deu a lei, para quem Deus firmou a antiga aliança. Então, a gente viu, né, esses hebreus, eles receberam a palavra do Evangelho, né? O que eles ouviram? O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, salvou, fez obras, morreu, mas ressuscitou, né? E pagou pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, receberam perdão dos pecados. E receberam a salvação através de Jesus Cristo, não mais através da lei. Só que eles receberam isso, mas não... alguns estavam deixando de lado essa mensagem. Eles ouviram, mas talvez não creram. Ouviram, mas não aprofundaram, né? Ah, que mensagem bacana, mas não, vou voltar para o que eu tinha antes, né? Então, essa é a questão de toda a carta de Hebreus. O escritor está alertando eles para, vocês ouviram a palavra verdadeira, então continua nela, continua ouvindo. Ouça um pouco mais para você entender o que é. Mas muitos estavam retornando para o judaísmo, para as obras da lei, né? Então é isso que é o alerta da carta. Já no início lá a gente viu que o autor já vai trazendo, né, a diferença. Deus falava de um modo através dos profetas, através dos antepassados, de várias formas Deus falava, mas o autor fala, nesses últimos dias ele falou através do Filho, né? Aí já está falando que ele falava de jeito, já está mostrando uma mudança na forma, né, uma mudança aí de uma aliança para outra. Deus falava de um jeito, agora fala de outro. Ele falava de várias formas, agora ele fala, e de várias pessoas, agora ele fala através de uma, que era o próprio filho dele, né? Então, uma mensagem era de um jeito, agora a outra mensagem
né? A nova mensagem é de outra forma, né? Veio falar com o próprio Filho. Vimos aí também logo no início da carta, o escritor mostrando que Jesus está assentado, né? E isso na cabeça dos hebreus, né? Dos israelitas, é algo que eles já sabiam o que significava, né? Se o sacerdote se senta é porque não tem mais obra a fazer, ou seja, está concluído, está bom, está perfeito. Mas aqui, e nós vimos que no Antigo Testamento nenhum sacerdote se assentava no templo. Enquanto ele estava ministrando, não havia condições dele sentar. Aliás, eles como um todo, eles não se sentavam, né? Não havia cadeiras, não havia bancos lá no templo, porque o trabalho estava sempre acontecendo, nunca parava. Mas o nosso Jesus, ele está assentado, né? Como diz lá em Efésios 2, acho que é o versículo 10, deixa eu confirmar aqui, fala sobre isso, que Cristo está assentado à direita de Deus e nós assentados com Cristo, né? Então, essa ideia de que a obra está concluída e que não há mais o que fazer em relação à nossa vida com Deus. Cristo está assentado, né? Então, ele deu por concluída, o Pai está satisfeito. Lá em Isaías 53, fala, 10 ou 11, não sei, que o Pai se agradou, né? O Pai está satisfeito com o fruto da obra do Filho. Então, está acabado isso aí, está consumado. E uma coisa que foi bem falada nesse capítulo 1 foi sobre a comparação entre Jesus e os anjos, né? Dizendo que Jesus é maior do que os anjos, mas o que isso tem a ver? Claro que Jesus é maior do que os anjos, né? Isso todo mundo sabe, né? Jesus é o criador dos anjos. Mas o que isso quer dizer é que todos os judeus, todos os hebreus, eles sabiam, né? Era um conhecimento deles de que a lei foi entregue por anjos. Foram anjos que entregaram a lei para Moisés, né? Por que Deus fez isso? Talvez já para mostrar a distância, né, do homem com Deus na velha aliança. Então, a velha aliança, Deus mandou anjos entregarem para Moisés, e Moisés era o intermediário entre o povo e Deus. Então, ou seja, olha essa distância aí da lei. Então, se a mensagem da velha aliança foi entregue por anjos, né, e era muito importante, nós vamos ver no capítulo 2, mais em detalhe. Então, agora a mensagem veio entregue pelo próprio Filho. Então a gente já tem aí que um é mais importante que a outra, né? Se eu mando recado através de alguém e eu mesmo vou, é porque o que eu preciso falar é mais importante, né? Então, se eu mandei alguém, tudo bem, vai lá, dá o recado para fulano. Mas se eu faço questão de ir, então é algo muito mais importante. Então é isso que o autor querendo dizer aqui, que Jesus é maior do que os anjos. Então a mensagem também é maior, é mais importante. Amém? Então foi isso que nós vimos aí no capítulo 1, né? E vamos aqui no capítulo 2, vai começar a falar sobre Jesus sendo sumo sacerdote. O que isso significa para nós? Então vamos lá, leia para mim. Perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada
pelo que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Até aqui. Amém. Então vamos lá. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: se a gente, o autor está pedindo para a gente atentar, né, para dar mais atenção, ter mais diligência, mais cuidado para as coisas que já ouvimos. Que coisa que eles já ouviram? A salvação, a justificação, o perdão total dos pecados pela fé em Jesus Cristo. Isso que eles já ouviram, né? Eles ouviram isso, então o autor está falando, dê atenção a isso. São as coisas ouvidas, né? Como eu falei, eles tinham recebido a mensagem do Evangelho. Então, damos atenção para essas coisas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então as pessoas começam a falar de desviar, mas se desviar da palavra é ir para o mundo, é voltar a cometer pecado. Sim, sim e não. Mas no contexto bíblico, o significado de desviar aqui é de desviar dessa verdade e voltar para outra verdade, ou para outra coisa que parece verdade. No caso, se eles desviassem da verdade do Evangelho, eles iriam para qual caminho? Para o caminho das obras, né? Então, sair do caminho da verdade, do Evangelho, da graça do Senhor e voltar, não para o mundo, porque eles eram judeus, eles não tinham essa questão, mas eles iriam voltar para as obras do templo, voltar para o sacrifício de animais, voltar para para toda aquela questão de fazer para merecer, toda a questão da antiga aliança, para a lei, né, para o sacrifício de animais e tudo mais, para as festas. E aí o escritor está falando, dê atenção para o que vocês ouviram do Evangelho e não se desvie dessas verdades, né? Irmãos, nós somos a gente é muito tentado. Uma das maiores tentações que a gente enfrenta todos os dias, e que infelizmente muitos nem sabem que isso é tentação, é a tentação de usar a justiça própria. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa para Deus olhar para mim. Né? Tem até uma musiquinha, né, muito bonita: Deus olha para mim, porque eu preciso do teu amor. Deus não tira os olhos de nós, né? Então, eu vou chamar a atenção de Deus com o que eu faço. Quem pode chamar a atenção de Deus, gente? Quem é que pode surpreender Deus? Para Deus bater palma? Não, olha minha filha, olha o que ela está fazendo. Olha lá o que Deus está fazendo. Não, isso não é o Deus, né? Deus se alegrou e se satisfez com a obra de Jesus Cristo. Tudo que a gente faz, Deus já tinha planejado, e sim, eu entro em Efésios 2, versículo 10, as obras que já foram preparadas para nós antes da fundação do mundo. Então nada vai surpreender Deus, né? Então, quando a gente entra no Evangelho e aceita a verdade da graça, as obras que já estavam preparadas, a gente tem condições de fazer, né? A gente tem a condição, o poder que vem de Deus para executar as obras que Ele preparou. Então, na verdade, não tem nada de nós na história, né? A nossa parte é ceder, nossa parte é confiar e entrar nesse rio que já está fluindo aí, né? Do amor de Deus. Aí no 2 você fala: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, o que ele está falando? Então, a lei, né, que o povo tinha muita estima e prezava em manter, e quando alguém transgredia, recebia punição. E qual que era a punição da lei? Em muitos casos era a morte, né? Quando eles, por exemplo, não guardavam o sábado, pedrada na cabeça, era morte. Se
alguém foi pego em adultério, morte, né? Então, recebiam a justa punição. Então, essa palavra que foi entregue pelos anjos tinha esse peso. Imagina a palavra, a tão grande salvação, como ele fala aqui. Se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então, aqui, se a gente não receber essa salvação, o que é que resta? Condenação. Se a gente não recebe o perdão, a justificação de Cristo, se a gente não recebe Ele em nossa vida, a vida dele, a gente já está morto, né? O que é que Jesus falou lá em João, no Evangelho de João? Quem crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado, né? Já está, ou seja, se essa é a única porta e eu não entro por ela, estou perdido, né? Então, se a gente não atentar para essa salvação, não tem nada mais, não resta mais nada para nós. E aí fala, né, essa salvação foi Deus que falou, depois confirmada pelas pessoas que ouviram, né? Foi testificada com Deus, testificando Deus com eles por sinais e milagres, né, como lá no livro de Atos, né? Então Deus confirmou essa palavra da nova aliança com sinais, com poder, com maravilhas, com os dons do Espírito, conforme Deus quis, conforme a vontade de Deus. Então, essa mensagem é super importante. Essa é a mensagem da salvação. E se a gente não atentar para ela, o que resta é a condenação. Porque, aí no 5, lê para mim. Porque não foi? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que ele te lembres, o filho do homem que eu visites, fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos toda coisa a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provastes a morte por todo o homem. Isso, até aí. Então vamos lá. Mais uma vez aqui nessa parte ele vai falar dos anjos, né? Mostrando a superioridade do Senhor com os anjos. E falando, né, no versículo 6, por exemplo, que... Cadê 6? Não, perdão. Antes alguém... Não é isso que eu ia falar. Que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Ou seja, Deus colocou Cristo acima de tudo, né? E não colocou os anjos nessa posição, mas o Senhor Jesus. Versículo 7 fala que por um pouco tempo, Deus colocou Jesus menor do que os anjos. Que pouco tempo é esse? Enquanto ele veio como homem. Então, Jesus como homem, né, nos seus 33 anos aí de vida aqui na Terra, ele foi menor do que os anjos. Ele foi semelhante a quem? A nós. Né? Como diz lá em Filipenses, capítulo 1, deixa eu abrir lá.
Isso. Fala que... Fala o seguinte, eu acho que é o 2. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-o em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, por um pouco de tempo, por um pouco tempo, Jesus foi feito menor do que os anjos, né? Enquanto ele estava na forma de homem como nós, ele estava menor do que os anjos, né? Mas depois ele foi coroado de glória, né? De honra e glória, e Deus o constituiu sobre todas as obras de suas mãos. Então, isso aqui só está falando da superioridade de Cristo. Ele que criou todas as coisas, por um pouco de tempo foi, vamos dizer assim, rebaixado, né, como de criador para criatura, na forma de criatura, né? Mas depois, pelo seu sofrimento, pela sua obra, ele foi exaltado acima de tudo, né? No versículo 9 vemos, porém, né, Jesus coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor, ou por pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, essa parte aqui do provar a morte por todos, né, é algo que precisamos dar uma atenção aqui no momento. O preço, né, o salário do pecado é a morte. Romanos fala isso. Lá em, eu acho que é Ezequiel, fala que a alma que pecar, esta morrerá. Por isso, as pessoas hoje em dia, elas comprometeram a própria lei, ela tá distorcida. As pessoas prezam tanto pela lei do Senhor, pelos mandamentos, por obediência, né? Querem obedecer à lei, mas estão escolhendo as leis, né? E aí estão tornando a lei uma coisa fácil de cumprir, ou pelo menos possível. E a verdade é que a lei é algo impossível de ser cumprido. Então as pessoas comprometem a lei, né? Contaminam ela para se adequar à própria força, né? Então, não, Deus não quer dizer isso aqui não. Não, isso aqui não é para nós não. Então, algumas coisas é para nós, algumas coisas não é. E a verdade é que a lei é uma só, né? Como eu falo aqui várias vezes, a lei é uma unidade. Você não separa as partes da lei para dizer que essa vale e essa não vale. Essa Jesus tirou, essa Jesus deixou. Não existe isso, né? Por favor, não faça isso, né? Você está comprometendo algo que é maravilhoso. A lei é algo maravilhosa. Ela mostra, né, a verdadeira santidade, a verdadeira grandeza de Deus. Só que o propósito dela não é o que a gente pensa. O propósito dela é mostrar que a gente é incapaz de alcançar toda essa grandiosidade de Deus, para sermos, né, estarmos próximos dele, para sermos abençoados por ele. Essa lei vai mostrar que a gente é incapaz de alcançar isso. E a nossa saída é Jesus Cristo, né? Então, isso que é o propósito da lei. E hoje em dia as pessoas acham que, antigamente, por exemplo, você pecou, vão lá oferecer um sacrifício. Pecou, confessa seu pecado. Hoje em dia, o que é que fazem? Não fazem mais o sacrifício de animais, né? Porque até é proibido em muitos lugares. Mas usam outros artifícios. Tem um rótulo de cristianismo, de evangeliquez, sei lá de que é.
eu pequei, eu cometi um erro. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aí. O membro da igreja, sei lá, foi pego em adultério. Vamos pôr vamos pôr esse exemplo mesmo. Aí o que, é que o líder faz? Tira ele que às vezes desempenhava algum cargo na igreja, o que, é que o líder faz? Põe ele de lado. Vai ficar 3 meses sem fazer cumprir sua função, ou 3 meses sem cear. Isso é a punição que eles estão dando para a pessoa. Mas qual que é a punição do pecado? Morte. Então, o nosso pecado não merece nada menos do que a morte. Nada menos. E aí as pessoas estão dizendo que cumpre a lei, aquela igreja é rígida, e é isso e aquilo, mas eles não tem nada a ver com a rigidez da lei. Está muito longe da rigidez da lei. Querem seguir a lei, mas não estão seguindo a lei. Né? Querem seguir mandamentos, mas os mandamentos estão todos comprometidos aí para se ajustar à necessidade do homem. E aí que Jesus provou a morte. Né? Jesus provou, ele recebeu a punição verdadeira do pecado. E aqui fala que ele provou a morte por todos. Né? Então ele levou a punição por todos nós, por todos os nossos pecados. E para que nós não provássemos. Jesus, por exemplo, ele foi abandonado pelo próprio Deus Pai na cruz. Para que nós não fôssemos abandonados hoje. Para que hoje nada nos separasse do amor de Deus. Né? O que Jesus falou lá? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Né? Então Jesus realmente o Pai virou as costas para ele. Né? Porque o Pai não pode contemplar o pecado. E Jesus estava com todos os nossos pecados sobre ele. Jesus não cometeu, mas ele recebeu, né? Ele se tornou o nosso pecado. E o Pai não teve que virar as costas para ele. E hoje não. Hoje o rosto de Deus está sempre voltado para nós. Independente do que você faça, de bom ou de ruim, Deus está sempre conosco. Está sempre por nós e não contra nós. No versículo 10, vamos continuar? Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento. O autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: os meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Tá aqui. Então aqui, Jesus, através da sua morte, através do seu sacrifício, ele foi, como é que a palavra está aí? Versículo 10, que o meu está diferente. Fosse aperfeiçoar-se. Então, através do seu sacrifício, Jesus foi aperfeiçoado. Como assim? Porque Jesus, como homem, ele veio experimentar, né, as nossas mazelas, ele veio experimentar o nosso sofrimento. Então ele foi aperfeiçoado nisso. Ele foi tem a palavra lá em Lucas que diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. Como assim? Jesus, o Filho de Deus, ainda tem que crescer, tem que conhecer mais? Sim, porque ele estava como homem. Então ele, como homem, crescia em graça. Ele crescia no conhecimento de Deus. Então, quando ele passou todo aquele sofrimento, ele também cresceu, né, em graça. Ele sabia em todo o tempo que Deus estava com ele, né? Então ele crescia e ele abundou em muita graça. A maldade dos homens que foi a ponto de matá-lo, de crucificá-lo, não foi maior do que o amor dele por eles. Não foi maior do que a graça dele,
né? Porque ele foi aperfeiçoado, ele cresceu, ele, né, a sua graça superabundou naquele momento. Amém? Amém. E aí fala, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Tanto Jesus que santifica e nós que somos santificados por ele, viemos todos de Deus, né? Somos todos filhos, nós e Jesus somos filhos de Deus hoje. E é por isso que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então Jesus, né, lá com os discípulos ele falou isso, ele os chamou de irmãos. Quando ele ressuscitou, ele falou para as mulheres: vão lá e anunciem aos meus irmãos, né? E aí que ele não tem vergonha de nós, né? As pessoas hoje acham que Deus tem vergonha de nós pelo que a gente faz. Mas se ele já pagou por esse pecado, por que ele vai ter vergonha ainda? Né? Então é algo para a gente pensar, né? E tirar esse pensamento da religião por um momento e dar atenção para o que a palavra diz. Aqui diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Imagina a cena, às vezes hoje em dia, conosco, né? Você tem um parente, vamos com um parente, um irmão ou um primo que causa problemas, né? Vamos ver, está envolvido com drogas e tal. Você tem vergonha de falar que ele é meu irmão. Agora, se a pessoa é, né, cara bem sucedido, uma mulher bem sucedida, aquela é minha irmã, você vai falar para todo mundo, né? Mas se é o oposto, você vai ter vergonha de falar. Nossa, nem fala que aquele é meu parente, né? Quer passar vergonha. Ou então você vai numa festa, num evento, e aí seu parente está dando chilique, o que você fica? Você fica com vergonha. E se você puder nem chegar perto, o parente dessa pessoa aqui tá por aí, você se esconde, né? Você tem vergonha, mas não. Cristo não tem vergonha de nós. Né? Nós fazemos bagunça? Fazemos. Nós cometemos erro? Cometemos ainda. Mas Jesus não tem vergonha de nós, porque ele passou toda a vergonha. Ele, o Filho de Deus, né? Foi crucificado ali praticamente nu naquela cruz, né? Significando o quê? Que ele foi toda a roupa dele, toda a glória dele foi tirada dele. Imagina. O fato de Jesus foi crucificado no Calvário, né? O monte que chama Calvário, e esse monte ficava fora da cidade, né? Naquela época as cidades eram cercadas, né? Por muros. Tinha o portão principal, a cidade cercada, e Jesus foi crucificado fora dos muros. Isso era uma vergonha tremenda, porque ele foi crucificado com ladrões, ele foi crucificado com gente ruim, com gente estupradores. Exatamente. Então, aquilo era uma tremenda vergonha, ou seja, poxa, nessa cidade você não tem que nem pisar os pés mais, né? Não pisa, mas sai daqui, você não presta. Assim como na antiga aliança, no dia de fazer o sacrifício pelos pecados, eles usavam dois animais, dois bodes. Um era o bode expiatório, que é o que eu vou falar aqui. Esse bode expiatório era aquele que recebia os pecados das pessoas e depois eles soltavam ele no deserto, fora da cidade. Ou seja, vai para longe, some daqui, você está carregado de maldição. Então, quando Jesus foi crucificado fora da cidade, é porque ele estava cheio de maldição. Né? Sai daqui, você não presta para nós. Né? Então, essa foi a tremenda vergonha que Jesus passou por nós. Para que hoje ele não se envergonhe de nós. Ele não tem vergonha de nos abraçar, de estar conosco. Ele não tem vergonha de andar conosco. Amém? Amém. E outra coisa que eu ia falar também sobre isso, a ceia, né, um momento tão bonito, algo tão incrível que Jesus nos deixou como celebração, e hoje em dia é feito de maneira tão ruim, sabe?
eu já participei de ceias, assim, que a gente ficava, eu me senti tão mal, sabe? Não só eu, mas eu via no rosto das pessoas, assim, aquela tristeza, principalmente aqueles que não ceiavam, não podiam Sei. cear, né? É o que eles não podiam, eles eram proibidos de cear, porque o momento da ceia se tornou um momento de vergonha, né? Porque é o momento que hoje as pessoas mandam você, te levam a ficar meditando no que você fez de errado. Será que eu sou merecedor de participar dessa ceia? Né? E aí as pessoas pensam e repensam e lembram das coisas que fizeram durante a semana, durante o mês, né? Que a ceia é feita uma vez por mês. E sendo que na igreja primitiva eles faziam todos os dias, né? E a ceia tinha ceia aos domingos, tinha ceia, né, diariamente nas casas. E hoje em dia não, se tornou algo assim, é a festa dos VIP, né? É igual um baile de gala, só quem é convidado, só quem tem condições, só quem pode, só quem tem, né, um nível pode participar. E aí que a ceia se tornou esse momento tão de vergonha e não de intimidade com o Senhor, Intimidade com Deus. né? E aqui fala, né? A gente vê Jesus falando que ele não se envergonha de nós. Então vamos lá. E aqui ele fala: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Isso aqui o autor está citando versículos lá do Salmo 22, né? 22, 22. E outra vez, porém nele a minha confiança, Isaías 8, 17. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, Isaías 8, 18. Né? Então, o autor de Hebreus está citando passagens do Antigo Testamento, né? Dos profetas do passado, para mostrar, né, Jesus como superior. Jesus como, apesar de ser superior, ele não se envergonha de estar entre nós, né? É o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador de tudo, mas é também o Deus que está aqui. Ele não está lá no céu só, distante. Ele está aqui, no meio de nós. Ele não se envergonha de nós, né? É engraçado que eu estava pensando essa semana, Jesus, os fariseus, né, numa forma de xingar, de denegrir a imagem de Jesus, chamou ele de amigo dos pecadores. Chamava o amigo dos pecadores. Como se isso fosse ofensa, né? Mas na verdade não era. Jesus, sim, ele andava com os pecadores. E na verdade, se Jesus não andasse com pecadores, ele não andaria com ninguém. Com ninguém. Né? Porque todos são pecadores. E aí sim, só que hoje em dia a gente vê os cristãos se afastando dos pecadores, se afastando de quem não crê em Jesus, se afastando de quem não tem a mesma fé. E aí é totalmente oposto, porque as pessoas falam, tem que seguir Jesus, tem que seguir o que Jesus faz, fazer o que Jesus faria, né? Tem um movimento, até fizeram um filme aí, em seus passos, o que faria Jesus. Quando eu assisti, eu achei muito bonito o filme e tal, nossa, é mesmo, a gente tem que pensar no que Jesus faria, mas a mensagem por trás é uma mensagem, né, misturada de lei com graça, né? Porque nos pega até que fazer alguma coisa, né? Não é algo que surge do natural, não é algo que vem inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas a gente sempre, nossa, o que Jesus faria? Eu tenho que fazer igual. Não, viva a sua vida e deixe o Espírito te conduzir, né? E aí que é muito bonito as pessoas falam, tem que fazer o que Jesus faria, mas Jesus andava com pecadores. Aí hoje em dia ninguém quer andar. Entra um bêbado na igreja e todo mundo olha com desprezo. Entra uma moça com a roupa um pouco mais curta, todo mundo já olha. Aí já vem alguém profetizar contra ela, falar, cuidado das suas roupas, né? Olha o nível que estão descendo a mensagem do Senhor,
né? Estão denegrindo a imagem, a mensagem de Cristo, né? Estão contaminando ela, e não é esse Jesus que a Bíblia fala, né? Ele andava com os pecadores e nunca criticou nada deles. Jesus andava com eles e eles se sentiam bem com Jesus. Todos queriam estar com ele, né? Então, algo a se pensar, né? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou escravidão. Então aqui diz, Jesus participou, ou seja, ele veio em carne e sangue, ele veio em carne, em corpo humano, ele veio como nós, né? Como eu li lá em Filipenses, ele veio, se aniquilou a si mesmo e tomou a forma de homem. Então aí pela morte dele, ele aniquilou, ele destruiu, destruir não é a palavra, mas ele venceu o diabo que tinha antes o poder da morte. Então o que o diabo faz? O diabo tinha o poder da morte, né? E o diabo, a Bíblia diz, ele usava da lei para isso. Da própria lei de Deus ele tomou proveito para acusar as pessoas, né? Fazê-las pecar para que a condenação viesse. E cadê? Então pela própria morte Jesus destruiu o diabo, né? Destruiu o poder dele. E livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, um dos maiores medos da humanidade é a morte. Porque a ideia que tem, nossa, se eu morrer, né, aqueles que creem, né, que tem uma vida depois da morte, tem algo depois da morte, vão pensando, nossa, se eu morrer agora, coitado de mim, né? Meu destino vai ser bom, né? Então eles ficam com medo da morte por causa disso, do que vai acontecer lá, né? E mesmo que não creiam, tem medo da morte, vai acabar, e aí, né? Mas Jesus veio nos tirar esse medo da morte, porque a morte para nós não pode ser mais um medo, não é mais assustador. Que a morte, se a gente morrer aqui fisicamente, nós vamos encontrar com Jesus, né? Vamos para a glória, nossa casa nos espera, né? E aí Jesus tirou esse medo, a gente não anda mais em medo, né? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Que amor? O amor de Deus. Então, quando a gente recebe do amor de Deus, a morte já não faz medo mais, não tem mais problema para nós. Não é mais problema para nós, né? Porque, na verdade, leia para mim, 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso. Então aqui, aí já começa a carta direcionar para mostrar Jesus como sumo sacerdote. Então aqui dizendo, né, Jesus não socorreu anjos, Jesus não veio morrer por causa de anjos, Jesus não veio aqui sofrer tudo para ser Deus, ser o salvador dos anjos, que os anjos não precisavam de salvação, mas ele veio para socorrer a descendência de Abraão, que somos nós. Todo aquele que tem fé se torna filho de Abraão. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo se torna filho de Abraão, né? Pela fé. E aí que, pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante. Então Jesus foi semelhante em tudo. Jesus nasceu, né? Aparentemente, vamos dizer assim, né? Não igual a todos, nasceu de uma mulher, teve o parto, era um bebê frágil, cresceu, teve que ser alimentado, teve que ser cuidado, né? Cresceu,
teve que aprender as coisas, aprender a falar, ele era semelhante em tudo. Era semelhante também nas fraquezas, ele tinha fome, ele tinha sede, né? Sentia cansaço físico, mas e até na morte ele provou. Então ele foi semelhante até nisso, como falou aqui anteriormente. Até da morte ele provou. Só que para que ele em tudo ele fosse semelhante. Então Jesus ele veio para ser um igual a nós, para que ele pudesse nos representar bem diante de Deus, como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é aquele que representa o povo para Deus, né? O profeta, por exemplo, é o que representa Deus para o povo. Por exemplo, o profeta recebe a palavra de Deus e entrega para o povo. O sacerdote é aquele que fala em nome do povo para Deus, né? Então Jesus, sendo perfeito nisso, né, ele que foi semelhante e provou de tudo e tem poder, aí no final no seu fala muito interessante, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, por que ele é poderoso? Porque ele passou por tudo e venceu tudo, né? Tudo que ele passou por nós, ele pode nos socorrer, né? E aqui fala misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Expiar ou propiciar. Propiciar é satisfazer a ira de Deus, né? Expiar os pecados, ou seja, satisfazer a ira por causa dos pecados. Ser propício também é uma outra palavra, né? Ser favorável para satisfazer a ira de Deus. Portanto, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sofreu, então se ele passou por tudo, padeceu, sofreu, foi tentado, mas não pecou, né? É importante lembrar, ele pode socorrer a nós, os que são tentados também. Então, em tudo, irmãos, Jesus, como sumo sacerdote, ele pode nos socorrer. Tudo que nós passamos hoje, seja problema em qualquer área, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na questão psicológica, né? Hoje em dia está aumentando muito as pessoas aí com depressão. Jesus pode te socorrer, Jesus pode te ajudar, porque ele passou muita humilhação, ele passou abandono das pessoas, né? Os amigos que ele chamou, aqueles 12 amigos, todos fugiram na hora que ele mais precisava, fugiram com medo, abandonaram ele, né? Pessoas que disseram, Senhor, eu morro por ti. Aí foi e negou Jesus 3 vezes, né? Abandonou Jesus, né? As pessoas da sociedade, lá de onde ele viveu, não acreditaram nele, né? Foram muito poucos que acreditaram, pelo menos, né? Ele não foi recebido pelas pessoas da própria terra, né, dele. E ele sabe o que é isso. Então ele é sumo sacerdote, ou seja, ele sabe muito bem o que você passa. Então ele pode clamar a Deus, e a Bíblia diz lá em Hebreus também, mais adiante, fala que ele vive para sempre para interceder por nós. Então ele ora por nós diante de Deus. Ele fala por nós diante de Deus. Aquilo que a gente não consegue nem falar o que está sentindo, Jesus consegue. Jesus descreve o que ele passou. Amém? Então nós vamos parar por aqui. E aí a semana que vem nós vamos aí capítulo 3 e talvez o 4, porque o 3 é bem pequeno. Vamos ver aí, né, o que mais o autor de Hebreus tem a falar para nós sobre Jesus como sumo sacerdote. Amém? Amém. E ficamos por aqui. Que Deus possa ricamente te abençoar, trazer conforto à sua alma, trazer paz, e você possa fluir na graça de Deus. Amém. Né? Amém? Recebendo as bênçãos dele e sendo testemunha viva de que Deus está a nosso favor. Amém? Amém. Um bom domingo para